Agora, puxando o fio para essa questão relacionada à rejeição, Guilherme Boulos tinha uma das maiores rejeições, né? E ao questionar hoje o prefeito Ricardo Nunes sobre a maneira como ele extravasou a felicidade dele, porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Nunes dançando daquela forma, né? Dançando loucamente ali ao chegar para os seus apoiadores no momento da vitória. Ele falou, olha, é que a gente esperava, sim, uma vitória a partir das últimas pesquisas, mas não que ela fosse tão elástica. A gente chegou a quase 20 pontos de diferença em relação a Guilherme Boulos. Por que você acha que esse resultado foi tão surpreendente aqui, hein, Deise? Porque foi uma diferença muito grande mesmo, né? Evandro, se a gente for ver, o Boulos teve uma diferença muito pequena entre a última eleição e essa, né? Na quantidade de votos. E aí, nesse caso, acabou que ele sai derrotado para si mesmo. Eu digo porque ele falava que, mesmo que ele não ganhasse, ao ver as pesquisas nesse segundo turno, durante a campanha, mas que ele queria, pelo menos, ter a vitória de sair maior desta eleição. E acabou que, em termos de votos, ele saiu do mesmo tamanho. Saiu do mesmo tamanho. Eu acredito que alguns fatos aconteceram. Assim, o Boulos, ele sempre teve uma rejeição muito grande aqui em São Paulo. Aí, na eleição passada, ele moderou muito o discurso dele, moderou a fala. Mudou até a roupa. Até a roupa, né? E para essa eleição ele veio com essa mesma característica. No primeiro turno a gente viu um Boulos muito mais moderado, né? Fugindo daquelas pautas que eram preocupantes para ele, como as invasões, enfim. Ele conseguiu levar isso no primeiro turno. No segundo, se vocês perceberem, já no dia que saiu o resultado do segundo turno, ele já foi mais agressivo em relação ao Ricardo Nunes. E nós falamos várias vezes aqui na Jovem Pan que ele sendo mais agressivo, correria o risco dele aumentar a rejeição dele e esse seria um fator muito importante no segundo turno. Ele foi agressivo. Já no dia do resultado do segundo turno, o Boulos ficou mais agressivo, ele foi assim em todos os debates. A chance dele aumentar a rejeição dele era muito grande. Ele foi para cima do Ricardo Nunes. Depois teve uma série de fatores ali. Eu concordo com o Rodrigo, eu acho que a live com o Marçal ela não influenciou tanto assim, mas pesa também. Então, eu acho que a agressividade do Boulos, ela acabou prejudicando ele. Foi uma estratégia de, vou tentar mostrar os defeitos do Ricardo Nunes, mas voltou contra ele. Eu acredito mostrou o próprio. O que você acha, exatamente. ministro? O senhor participou diretamente nessa campanha. Havia uma expectativa, de fato, de ser um resultado tão grande quanto foi? Ou era uma expectativa mais humilde, digamos assim, como mencionou ali o próprio prefeito? Eu achava que a diferença não seria tão grande. Que a liderança do presidente Lula na cidade de São Paulo, onde ele ganhou a eleição em 2022, o Tarcísio, o Haddad, que era o candidato a governador, ganhou a eleição, o candidato ao Senado, apoiado pelo PT, ganhou a eleição, o PT tem uma militância muito forte na cidade de São Paulo, mas eu creio que essa militância em nenhum momento entusiasmou-se pela candidatura do Boulos, não se sentiu representada. Por quê? Eu creio porque o Boulos também, de certa forma, tem um passivo com o PT. O Boulos foi muito duro com o candidato do PT em 2018. Foi muito duro em relação aos escândalos envolvendo o PT. O Boulos, durante a Copa do Mundo, que era o governo da presidente Dilma, eu era o ministro do esporte, tentando organizar um esforço grande para receber as pessoas. A abertura da Copa ia ser em São Paulo. Tinha 20 mil jornalistas estrangeiros credenciados. Todo mundo olhando se a cidade ia funcionar a mobilidade urbana, os bares, os restaurantes, os hotéis, o aeroporto. E o que era que o Boulos estava fazendo? Passeata no meio da rua, não vai ter Copa. Não vai ter Copa, e ameaçou invadir o metrô e pichava tudo, era uma confusão. E nós tínhamos que pedir o apelo a quem? A polícia militar do governador do PSDB, que era o Alckmin. E eu falava com a presidente Dilma, se não tiver a polícia militar, esse povo vai invadir o metrô e vai impedir mesmo essa confusão. Eles querem impedir a abertura da Copa. E essa memória está presente, porque as pessoas do PT sabem que o grande objetivo do PSOL era ocupar o lugar do PT na oposição. O PT seria uma esquerda superada, uma esquerda já em declínio, e precisava de uma esquerda nova que seria o PSOL. Então, eles iam muito para cima do PT e dos governos do PT. Eu acho que essa memória quebrou o entusiasmo. Eu acho que no segundo turno o PT tirou o pé do acelerador na campanha. Elegeu a bancada de vereadores, uma boa bancada, não sei se 7 ou 8 vereadores, e acho que a campanha perdeu esse oxigênio, perdeu essa energia da força do PT.
o Lula também, eu acho que não quis confrontar abertamente um partido que tem 3 ministros no governo dele, e 3 ministros prestigiados, que é a ministra do Planejamento, que é do MDB, o ministro do Transporte, que é um ex-governador, Renan Filho, e mais o ministro... O Jader Filho. O Jader Filho, que é outro ministro também com um peso muito grande, irmão do governador do Pará e filho do senador Jader Barbalho. Eu acho que o Lula pesou e disse, olha, não dá para confrontar, tá certo? De entrar em confronto aberto. A mesma coisa aconteceu com outros partidos, como o PSD, que tem também 3 ministros. 3 ministros. O União Brasil tem quantos? Acho que são 4 ministros. 4 ministros. 4 ministros? 4 ministros. Então, esse é quase o dono do governo. O Republicanos também não tem ministro? Tem, 2. É um ministro muito pessoal ali do presidente Lula. Você lembra que o Silvão sai abraçado com a Dilma. Silvio Costa Filho. O Silvinho é um cara fantástico e é um grande ministro de portos e aeroportos ali também. Mas está no partido. É do Republicanos, No Republicanos. Do Republicanos, então, isso é o Brasil. Eu acho que o presidente Lula, precisando naturalmente do mínimo de governabilidade no Congresso, resolveu também não confrontar. Tá certo? É o preço que ele paga para ter um governo heterogêneo. E acho que isso terminou, de fato, pesando também no resultado das eleições. O que você acha, hein, deputado? Olha, eu sou obrigado a concordar com o Aldo agora nesse tema aqui, porque em que pese, eu acho que o Boulos, com uma figura de esquerda, com toda essa história, com a roupagem que ele coloca, até na camisa branca, o terno azul, a comunicação com as pessoas, se ele tivesse no 13, nós teríamos ficado com a diferença muito pouca. Mas o número dele, o PSOL, ainda é tido como um partido muito ideológico, mas extrema-direita. Então, acho que isso atrapalhou um pouco. E eu não tinha pensado nisso, Aldo, que você falou aqui sobre o Lula não querer entrar nesse embate. Mas quem não quer ganhar a prefeitura de São Paulo? Eu acho que ele viu que o candidato também não estaria à altura ali e se ganha a prefeitura poderia também colocar um racha dentro do PT aí também, mas conseguiu manter os votos que a esquerda sempre teve, exceto na época da Marta e do Haddad aqui em São Paulo. E é engraçado que a Marta Suplicy não conseguiu trazer aqui para o Boulos um resultado, né? Então, significa que nós temos que repensar a política de hoje, repensar tudo aquilo, como eu venho dizendo aqui desde o início. Número de prefeitura não vai ser o número 1 para vencer uma próxima eleição, e sim o posicionamento e fazer o que aconteceu em Piracicaba. Negou os evangélicos, perdeu a eleição. Ele tá